Hello, pessoal, tudo bem? Vamos à nossa sala de aula invertida. Hoje a gente vai falar principalmente sobre as questões de carboidratos que são glicoconjugados, beleza? Mas a gente vai fazer uma pequena revisão. Segue o sumário. Nós vamos ter a nossa revisãozinha a pedidos de vocês. Nós vamos falar sobre os homopolissacarídeos, heteropolissacarídeos, glicoconjugados, proteoglicanos e glicoproteínas. Vamos embora? Começando pela nossa revisão. Então, começando pela revisão, o que a gente tem, que vocês já estão careca de saber? Os carboidratos, carbono, hidrogênio, oxigênio, tem que ter, né? Mas nem todos eles vão ter essa fórmula estrutural, lembrando que eles podem ter nitrogênio, fósforo, sulfeto, que são substituintes aqui de hidroxilas, por exemplo, que vão estar presentes. Lembrando, polihidróxido, então tem várias hidroxilas na molécula, aldeídos, função aldeída que vocês já viram lá na nossa aula, ou polidroxicetonas. Estou escondendo as cetonas aqui, mas vocês já sabem, ó. Vou só mostrando aqui para vocês. R ligado ao carbono, a carbonila, né? Vou botar aqui por cima, mas para vocês saberem. R'. Ou seja, aqui eu tenho 2 carbonos, então a carbonila vai estar entre 2 carbonos. Lembrando que ali a gente tem também algumas características que são importantes você relembrar do carboidrato. O carboidrato tem isomeria de função, como a gente acabou de ver, né? Cetona e aldeído, mas também tem isomeria ali espacial. Vamos ver aqui, vamos relembrar? Então, galera, vamos revisar aqui a questão das isomerias espaciais e a epimeria dos nossos carboidratos. Vamos levar em consideração o modelo lá do Lehninger. Isso aqui é a figura de Lehninger, tá? Então, observe aqui o gliceraldeído. Esse gliceraldeído é uma triose. Ela vai ter aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos, beleza? E ela é um gliceraldeído porque tem função aldeído. Observe aqui que ela forma uma imagem especular, né? Elas são chamadas de diastereoisômeros, né? Elas vão ter aqui uma imagem que especular dessa molécula, aqui no espelhinho, e que não se sobrepõe. E aí, o que a gente faz? Convencionalmente, a gente vai observar, eu vou colocar aqui bem claro para vocês, aqui o grupo hidroxila, quando a gente tem essa configuração, né? O aldeído aqui nessa extremidade. Observe que quando ela está voltada para o lado direito, nós chamamos de D-gliceraldeído. Quando ela está voltada para o lado esquerdo, nós chamamos de L-gliceraldeído. Por que a gente tem essa configuração, esses diastereoisômeros? Porque aqui o carbono ligante está ligado ali a 4 ligantes diferentes, os quais configuram uma molécula quiral sem um carbono assimétrico, né? Aí você observa aqui que a gente vai ter, esse modelo é fácil da gente identificar, porque basicamente ele contém apenas um centro quiral. Lembrando que a gente vai ter a quantidade de uma molécula, pode ter N centro quirais, né? Ele pode ter, na verdade, 2 elevado a N estereoisômeros, ou seja, se ele tem 2 centroquirais, ela vai ter 2 elevado a 2, ou seja, 4 estereoisômeros, beleza? No caso do gliceraldeído, como ele só tem um estereoisômero mesmo, certo? Mas aí se você tem, sei lá, uma hexose, observe aqui, ó, eu tenho 6 carbonos. Quantos centros quirais eu vou ter? Vou deixar ali para vocês observarem, né? Então, eu tenho aqui 4 quirais, né? 4 centros quirais. Eu tenho esse aqui, eu tenho esse e eu tenho esse. Então, eu tenho aqui 16 tipos de estereoisômeros diferentes, né? 4, 2 elevado a 4, né? Então, aí o que a gente vai fazer para a gente poder identificar quem é D e quem é L? Então, a gente precisa lembrar, eu falei na sala, mas foi muito rapidamente, eu acho que vocês não observaram muito bem, para a gente conseguir identificar se isso aqui é um grupo D ou um grupo L, a gente tem que levar em consideração ali, isso aqui é uma manose, tá? A gente tem que levar em consideração
a configuração do centro quiral mais distante, no caso esse daqui, mais distante da carbonila, do grupo carbonil, que é aqui o nosso radical principal. Calma que eu vou colocar aqui que eu estava com a borracha. Então, vou levar em consideração esse centro quiral aqui mais distante do primeiro. Então, pegando aqui o exemplo da manose, a gente vai levar em consideração esse carbono quiral, que é o último mais distante do aldeído, perdão. Então, observe aqui a hidroxila. Ela está voltada para o lado direito. Então, ela é uma D, ó. Ela leva em consideração sempre a forma do gliceraldeído, tá? Então, está voltada para o lado direito. Como está voltada para o lado direito, ela é uma D-manose. Beleza? Aqui também, que é outra hexose, que é a glicose, a D-glicose. Beleza? Se essa hidroxila estivesse para esse lado, ela seria uma L-glicose. Beleza? Deu para entender isso daí? Show! E agora? E os epímeros? Epímeros. O que são epímeros? Epímeros são isômeros em que a gente vai ter uma diferença de posição de apenas uma hidroxila ligada ao carbono da molécula. Então, manose e glicose. Observem aqui, eles são considerados epímeros. Por quê? Observe a posição da hidroxila do carbono 1, nessa fórmula de Fischer. E observe a hidroxila do carbono 1 não, perdão, do carbono 2. Carbono 2, Carol, carbono 2. Olha a hidroxila aqui, ó. Estão em posições diferentes. Aí olha aqui a da glicose e a galactose. Eles são epímeros no carbono 4. Por quê? Olha a posição da hidroxila aqui, tá vendo? Então, revisamos aqui os processos de isomeria. Vamos entender aqui também uma outra questão que eu falei em sala de aula, né? Ali, quando a gente tem carboidratos monossacarídeos que são acima de 5 carbonos, eles não estão nessa forma aberta. Normalmente, eles vão estar na sua forma fechada. E como é que eles ciclizam? Vamos ver lá no próximo slide. Então, exemplo da glicose. Tá aqui a glicose, beleza? Glicose, ela é uma polihidroxialdeído, né? Então, observe aqui a quantidade de OH aqui que a gente tem. Observe que o oxigênio tem eletronegatividade, então a gente vai ter um entortamento dessa molécula. Aí, vai acontecer um processo de reação da hidroxila com o grupo aldeído. E isso vai formar um éter. Observe aqui que a gente vai ter duas configurações aqui possíveis, né? A gente vai ter a configuração onde a hidroxila vai estar aqui abaixo do plano e acima do plano. Eu dei uma dica bem legal para vocês, para a gente conseguir observar essa posição dessa hidroxila. Vou traçar aqui uma linha imaginária aqui no meio e eu vou levar em consideração a hidroxila desse meu sexto carbono aqui e a hidroxila do primeiro carbono. Observe aqui que quando elas estão em planos diferentes, nós temos uma configuração alfa. Quando elas estão no mesmo plano, nós temos uma configuração beta. Lembrando que eles têm um processo de multa-rotação, né? Essa hidroxila pode rotacionar. Beleza? Vamos ver outros exemplos para a gente fixar isso bem? Então, vamos aqui outros exemplos para a gente poder ficar ok quanto a isso. Ó, hidroxila está abaixo dessa linha imaginária e está em plano diferente do sexto carbono. Então, a gente tem um alfa. E aqui é um D-glicopiranose, porque a gente vai ter ali, esse aqui é um hexose, né? São 6 carbonos. Se são 6 carbonos, o quinto carbono, que é o carbono assimétrico mais distante do aldeído, ele tem uma hidroxila voltada para o lado direito, ok? Aqui eu tenho uma configuração beta. Por que eu tenho uma configuração beta da glicose? Observe aqui, ó, a hidroxila do sexto carbono e a hidroxila do carbono do primeiro carbono, né? Do carbono anomérico. Elas estão no mesmo plano, beleza? E aí, eu trouxe um outro exemplo aqui com uma cetose. Essa cetose, ela é um carboidrato de também 6 carbonos. Mas observe aqui
que ela, quando ela fecha, né? Quando esse carboidrato ele fecha, a gente vai ter, ó, a cetona aqui, esse heteroátomo vai formar um anel piranosídico. A gente falou isso em sala de aula, né? Então, observe aqui, no caso, o primeiro carbono vai ficar fora do anel, né? Lembrando que o grupo cetona está entre dois carbonos, né? A carbonila, na verdade, o grupo carbonil, radical carbonil, vai estar entre dois carbonos. Então, não tem como ele ficar nessa configuração de pirano, né? Ele tem que ficar na configuração de semelhante a um furano, um anel furanosídico. Então, aqui eu tenho o primeiro carbono, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Eu observe, no caso do meu carbono anomérico, ele vai estar aqui no segundo carbono. E observe a posição da hidroxila em relação ao sexto carbono aqui, ó. Eles estão em planos diferentes. Se eu traçar aqui no meio. Ficou bem torta essa, mas vocês imaginam que está aqui no meio, né? Então, a gente tem aqui uma configuração alfa. Observe aqui o grupo carbono 2, a hidroxila do grupo hidroxilo do carbono 2 em relação ao sexto carbono. Estão em mesmo plano, não estão? Então, a gente tem a configuração beta. Outra coisa que a gente falou... vamos relembrar aqui uma outra coisa importante, né? Que eu falei, e não falei o que era. Então, anômeros são... Anômero. Desculpa, gente. Anômero. São dois açúcares. A gente tem aqui dois açúcarezinhos. Tá vendo aqui? Esse, por exemplo. Ou esse, na verdade. Que vão se diferenciar somente nas suas configurações do carbono que continha ali o grupo carbonílico na cadeia aberta. Então, lembrando que quando a gente fecha a cadeia, a gente formou esse éter aqui, né? Anteriormente, a gente tinha, por exemplo, aqui, dois aldeídos, né? Então, esse aldeído aqui, quando houve o processo de formação do éter, né? Entre o carbono, a hidroxila do carbono 5 e o grupo aldeído do carbono 1, a gente formou esse carbono anomérico aqui, beleza? Então, os prefixos que a gente tem, alfa e beta, eles são utilizados para denotar as configurações desse carbono anomérico. Lembrando que o carbono 1 estão, quando a gente tem aqui a configuração do anel piranosídico, né, nas hexoses que são derivadas de aldeído, aliás, que são aldeído, perdão, e ali não vai ser o carbono 1, que vai ser o carbono anomérico, né? Vai ser o carbono 2, no caso das cetonas, ok? Lembrando mais outra coisa para nossa querida revisão aqui. Eu falei para vocês que a gente tinha aqui, quando essa glicose, por exemplo, que é o nosso exemplo inicial aqui, ela está nessa configuração não ligada, né? A gente vai ter a formação desse carbono aqui com um M-acetal. Por quê? Esse carbono, ele está ligado a uma hidroxila e o éter, né? O heteroátomo de oxigênio, ok? E aí, quando a gente forma um disacarídeo, o que, que vai acontecer? A gente vai ter uma ligação dessa hidroxila, na verdade, aqui, com a hidroxila do carbono 6, por exemplo, para a formação de maltose, aqui nesse exemplo. Então, o que, que vai acontecer? Forma uma ligação glicosídica, sai uma molécula de água. E agora, a gente vai ter a formação de acetais. O que, que é o acetal? Esse carbono aqui, ó, ele vai estar ligado ao heteroátomo da glicose, em processo de ciclização, e o heteroátomo da ligação glicosídica aqui com o próximo monossacarídeo, né? Então, tem um carbono ligado a dois éteres, beleza? Então, aqui nós temos uma ligação de duas glicoses que formam a maltose. Então, como é que a gente nomeia essa ligação? E como é que a gente nomeia essa molécula? Observem aqui, né? Antes da ligação acontecer, a gente vai ter uma glicose numa configuração alfa, né? Deu para perceber que ela é alfa, e uma configuração beta. Olha aqui as hidroxilas no mesmo plano. Sendo assim, quando elas vão se ligar, a gente vai formar um alfa de glicopiranosil, aqui a configuração D, uma D-glicose, né? 4, ligação do carbono 1 com o carbono 4, né? Ligados por O ligados, aqui,
glicopiranose. Lembrando que aqui poderia colocar um beta aqui anterior, né? Porque aqui é uma configuração beta, né? Lembrando sempre do carbono anomérico. Aqui é onde acontece o processo de ligação nesse exemplo, mas para as configurações alfa e beta, a gente tem que levar em consideração o carbono anumérico, tá? Aqui eu ainda tenho uma ponta numérica, eu tenho aqui um M-acetal, eu tenho um carbono anomérico livre que pode reagir, ok? Aqui eu tenho uma ligação que chamamos de oglicosídica, né? Aqui eu vou trazer para vocês uns outros exemplos para a gente fixar isso melhor. Então, temos aqui outros exemplos para a gente treinar, né? Lembrando que os carboidratos, eles são classificados de acordo com o número de monossacarídeos que ele vai ter. Se só tem um, é um monossacarídeo, é a unidade fundamental do carboidrato. 2, ligados por uma ligação glicosídica, é um disacarídeo. 3, trissacarídeo. 4 a 8 oligosacarídeos e muitos monossacarídeos, um polímero de monossacarídeos, a gente tem um polissacarídeo. Ok, então, voltando ao exemplo dos disacarídeos que a gente tem aqui, vamos observar cada um deles para a gente poder fixar como é que nomeia, como é que a gente faz para verificar a configuração dessa ligação, né? Aqui, ó, observe que antes do processo da ligação glicosídica, eu tinha, aqui vou quebrar essa ligação, fazer uma hidrólise, né? Vou quebrar essa ligação temporariamente para a gente poder verificar. Essa aqui é a galactose, né? Lembrando dela? A galactose, ela está na configuração beta. As hidroxilas delas estão no mesmo plano, beleza? Aqui eu tenho a glicose. Essa glicose também está na configuração beta. Observe aqui, ó. As hidroxilas do carbono anomérico e do sexto carbono estão no mesmo plano. No momento da ligação glicosídica, agora eu vou apagar aqui para a gente poder ver. No momento da ligação glicosídica, eu vou ter a ligação do carbono 1, da hidroxila do carbono 1 com a hidroxila do carbono 6, do carbono 4, perdão. Nesse caso aqui, ó, o carbono 1 era beta, então a gente vai ter uma forma beta. Então, vai ser uma beta 1,4. Ou a gente pode chamar ali, né, beta de galactopiranosil 1,4. Aqui também uma beta de glicopiranose. Aqui a gente contrai, né, coloca aqui gal, B1, 4, GLC, que é o símbolo da glicose. Vamos aqui treinar no próximo. Vamos treinar aqui, ó. Percebam, hidroxila do carbono. Aqui no caso eu tenho uma glicose e eu tenho uma frutose, tá? Eu tenho hidroxila do carbono 6 aqui no mesmo plano da hidroxila do carbono anomérico. Então, eu tenho uma configuração alfa, ok? E aqui eu tenho, lembrando que não é o carbono 1, não é? É o carbono 2, ó, que também vai estar ligado nela aqui, ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó, essa hidroxila e essa hidroxila estão em planos diferentes, então são beta, beleza? Aqui eu vou ter a configuração, podemos falar, alfa de glicopiranosil, beta de glicofrutofuranose. Aqui nós temos um monossacarídeo alfa e um beta. O que acontece? O ataque acontece da frutose para a glicose, então eu posso colocar isso invertido, beleza? Desde que eu coloque o tipo de configuração beta 1, 2, por exemplo. No caso específico daqui da sacarose, perdão, é bem interessante para a gente poder identificar que você conseguiu entender e do ponto de vista químico, a gente colocar ali a configuração dos dois monossacarídeos que a formam, beleza? Então, alfa 1, 2. Outra questão que a gente pode observar aqui de diferença, né, é que esse e esse aqui são diferentes em relação ao processo de formação de M-acetais. Aqui eu formei um acetal, eu não tenho M-acetais formados. Enquanto que aqui eu tenho uma ponta,
eu tenho um carbono anomérico que contém uma hidroxila livre que consegue reagir também. Então, aqui eu não consigo mais reagir. Isso é importante para a gente entender a formação de açúcares redutores. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que eu não falei na aula prática, não deu tempo, ou não deu tempo na aula teórica, mas na prática a gente vai ver esse processo de formação. Então, vamos aqui a outro tipo de açúcar, chamado de trealose. A gente tem ali, esse açúcar não é tão comum como a gente tem, mas tem aí no nosso dia a dia. A gente vai ter aqui, ó, uma característica da trealose. Observe aqui que a gente tem uma molécula que ela está em posição invertida do que a gente está acostumado, né? Isso acontece por quê? Porque na trealose, a gente vai ter os dois carbonos anoméricos aqui, as duas hidroxilas do carbono anoméricas, ligadas. Ó, ligadas. A gente vai ter a ligação glicosídica entre as duas hidroxilas dos carbonos anoméricos. Beleza? Sendo assim, vamos observar as coisas como são. Aí é que está o pulo do gato para a gente treinar a configuração alfa e beta. Observe aqui, ó, a hidroxila, eu quebrar aqui, vou fazer uma hidrólise dessa ligação. Observe a hidroxila aqui, ó. Então, essa glicose, essa D-glicose, ela está na configuração alfa ou beta? Alfa, né? Então, em posições diferentes, fácil. Então, a gente tem uma alfa D-glicose, beleza? E essa daqui? Vamos ter que observar bem direitinho. Por quê? Observem aqui que o carbono 6 está aqui embaixo. Cadê a hidroxila do carbono 1? A hidroxila do carbono 1 está aqui em cima, na quebra da minha ligação. Tá vendo que ela está para cima? Então, se eles estão em planos diferentes, nós temos a configuração alfa. Sim, gente, pode acontecer de vocês observarem uma coisa diferente como essa. Graças a Deus que a gente teve essa ideia da aula teórica, também a sala de aula invertida, para a gente relembrar e viver, conseguir percepcionar coisas diferentes, né? Então, como é que eu nomeio essa trealose aqui? Eu tenho uma alfa de glicopiranosil, alfa de glicopiranose. É uma ligação alfa. E observe que a ligação é do tipo 1,1, entre os dois carbonos anoméricos. Tanto a sacarose quanto a trealose, elas vão estar aqui ligadas, as hidroxilas vão, ligadas, a ligação glicosídica vão acontecer entre as hidroxilas dos carbonos anoméricos. Então, elas não têm condições mais de reagir. Ah, por que assim, Carol? Como assim reagir? Vamos entender no próximo slide. Então, observem aqui que esses monossacarídeos, eles têm uma capacidade de reação. Como assim, Carol? Lembre-se que nos processos de, vamos dizer assim, fechamento dessa cadeia, o processo de ciclização, a gente vai ter uma condição que está em equilíbrio, né, dessa configuração fechada e aberta. Eles são derivados, essa configuração fechada, desculpe, são derivados ou de aldoses ou de cetoses. Esses são considerados açúcares redutores, porque têm a capacidade de doar elétrons. Então, açúcares redutores contêm um aldeído ou uma acetona, com um grupo funcional, que são capazes de doar elétrons. Como assim, Carol? Observe aqui. Eu tenho uma diferença de um açúcar redutor para um açúcar não redutor. O açúcar redutor, ele tem que ter um M-acetal. Vou colocar aqui, ó. Lembra do M-acetal? O M-acetal tem um carbono ligado ao heteroátomo, ao éter, e a hidroxila, né? Então, essa hidroxila livre aqui, do carbono anomérico, ela consegue reagir, ela é capaz de doar elétrons. Beleza? Enquanto que no açúcar não redutor, eu vou ter a formação de acetais, ou seja, eu vou ter aqui o carbono ligado a dois heteroátomos e outro carbono aqui. Então, nesse caso aqui, nós não temos capacidade de doar elétrons. E aí, no teste que a gente vai ver na prática,
eles não são positivos, não são considerados açúcares redutores para o teste de Benedict, Tollens e outros testes que a gente vai ver lá na prática. Então, como assim, Carol? Vamos pegar o exemplo da sacarose, por exemplo, aqui. Desculpa. Então, o que nós temos? O carbono 1 da glicose, que é o carbono anumérico contendo a hidroxila reativa, vai reagir com o carbono anumérico, que é o carbono 2, da frutose. Vai reagir com a hidroxila do carbono anumérico, perdão. Nesse processo, a gente tem uma ligação glicosídica, sai uma molécula de água, uma condensação por desidratação, né? E aí, a gente vai ter essa configuração, né? A gente vai ter uma ligação do tipo 1, 2, O ligado, e as duas hidroxilas aqui que reagiram dos carbonos anoméricos vão estar ligadas, e aqui a gente não tem capacidade de ter uma hidroxila livre, um M-acetal, para acontecer os processos de reação. Por isso que eles não são considerados açúcares redutores. Agora, a gente olhar de novo lá aquela configuração anterior, aqui o PowerPoint não me deixa retornar, né? Se eu tivesse uma ligação de duas glicoses, perceba que eu vou ligar a glicose no hidroxila do carbono 1 com a hidroxila do carbono 4, se fosse duas glicoses, né? E aí eu teria uma hidroxila livre. Então, se vocês voltarem os slides ali, vocês vão ver o exemplo da trealose e da sacarose. Os dois não são considerados açúcares redutores. Não são, porque formam acetais e não é possível, não tem nenhum M-acetal para acontecer o processo de reação, não tem nenhuma hidroxila livre para acontecer a capacidade de doação de elétrons. Ok? Beleza? Vamos ver isso na prática. Agora, falando na nossa aula de hoje mesmo, a parte de glicoconjugados, nós falamos também na aula teórica, lá na sala de aula, sobre os polissacarídeos. Os polissacarídeos são polímeros de açúcar, são polímeros de glicose, galactose, enfim. Eles são formados por monômeros de açúcar, né, por monossacarídeos, e eles podem ser do tipo homopolissacarídeos ou heteropolissacarídeos. Homopolissacarídeos, eu vou ter um tipo de açúcar específico, por exemplo, uma galactose, formar várias uma galactana, né, que é formado por um polímero de várias galactoses. Um polímero de várias glicoses, uma glicana ou uma celulose da vida. Então, a gente só vai ter um tipo de monômero. Os heteropolissacarídeos, eles vão ter pelo menos dois monômeros diferentes. Tanto o homopolissacarídeo quanto o heteropolissacarídeo, eles podem ser ramificados, tá? A gente tem aqui dos heteropolissacarídeos, pode ser formado por dois monômeros ou múltiplos monômeros. São heteropolissacarídeos, ok? Vamos dar um exemplo para a gente ver isso aí? O amido. O amido que a gente come lá no cuscuz, que a gente come na batata, a gente come, enfim. O amido, ele é um homopolissacarídeo de armazenamento dos vegetais. Ele é formado pelo processo de ligação do tipo, aí vocês vão me dizer, é alfa ou beta, ó. 1, 4, ó. Tá ligado aqui a hidroxila do carbono anumérico, carbono 1 com a hidroxila do carbono 4. Aqui vocês já sabem que é alfa, né? Ó, a aqui, se a gente quebrasse essa ligação, né? Então aqui em planos diferentes, o sexto, a hidroxila do carbono 6 com a hidroxila do carbono 1. Então são do tipo alfa 1,4, mas ela também tem ramificações. As ramificações, elas são ligações entre a hidroxila do carbono 1, sempre o carbono anomérico, né, que forma aquele M-acetal para acontecer o processo de reação, e a hidroxila do carbono 6, certo? Aqui, ó, alfa 1,6. E aí, a gente vai ter essa configuração aqui. A gente vai ter uma ponta não redutora e uma ponta redutora. Aqui, ó, redutora, essa ponta aqui redutora, e uma ponta não redutora. Beleza? O amido, ele tem uma configuração
Então, voltando ao nosso exemplo do amido, né, galera? Ele tem uma configuração especial. O que acontece em relação ao amido? O amido, ele vai conter duas cadeias. Ele vai conter uma cadeia de amilopectina e amilose. A amilose é essa aqui que está em azul, tá? O que acontece? A amilose, ela é formada por ligações do tipo alfa-1,4, glicoses, beleza? Então, ela vai ter essa configuração em hélice. A amilopectina, ela vai ter ali as ramificações, é uma cadeia ramificada, então ela vai ter a ligação do tipo alfa-1,6 e vai também ter a configuração alfa-1,4. Então, aqui é a configuração da amilose. Observe que tem uma certa rotação como eles têm ali uma repetição dessa glicose, dessa configuração aqui, permite que ele forme essas hélices aqui. Enquanto que a amilopectina não forma essas hélices não. Aqui eu tenho um outro exemplo da celulose e da dextrana. A celulose, ela também é um polímero de glicose, desculpa aí. Só que essas glicoses, elas são ligadas, a gente tem uma cadeia linear do tipo beta-1,4, o que confere uma certa rigidez no seu processo de rotação. Então, a rotação vai acontecer aqui, ó, nessa posição aqui embaixo. A rotação aqui da amilose, ela vai acontecer aqui acima. Não sei se vocês estão conseguindo observar. Isso vai causar uma diferença conformacional. O que acontece? Algumas características são comuns. Se você pegar o amido e a celulose, elas são insolúveis em água. Isso acontece porque as cadeias elas vão ter a sua interação de hidrogênio entre elas. Ah, Carol, o amido não é tão insolúvel não, que eu misturo lá na água. Sim, você passou um tempinho, você vai formar um colóide e depois ela vai descer, né? E aí, a dextrana, ela já tem uma configuração diferente. Ela vai ter uma rotação muito maior. Isso acontece porque ela é ligada exclusivamente ao alfa-6. Então, observe que ela tem vários ângulos. Ela tem o ângulo psi, o ângulo φ, vai ter um ômega aqui que vai permitir uma rotação dessa angulação. Então, voltando à situação lá do amido, devido à formação desses hélices, a gente vai ver lá na prática, que é possível da gente conseguir identificar alimentos ali que contêm amido. Isso acontece por quê? Vamos ver no próximo slide. Eu tenho vários testes que eu posso utilizar, né? Um dos testes mais comuns, e a gente pode fazer até em casa, se você quiser comprar o Lugol na farmácia, é o teste de Lugol. O que acontece no teste de Lugol? O Lugol contém iodo. O iodo, ele vai ser aprisionado aqui entre as cadeias, as hélices aqui do amido, entendeu? E que vai dar uma cor azul, bem característica da presença de amido. Se você pingar Lugol na maçã, não vai ficar azul. Isso acontece por quê? Porque a maçã ela é rica em frutose, ela é rica em sacarose, ela é rica em amilopectina, que não é o amido, tá? Então, a amilopectina, inclusive, é aquela cadeia que tem as ramificações. Como ela não forma essas hélices, não há como aprisionar o iodo. Sendo assim, ele vai ficar na mesma cor, que é uma cor meio alaranjada amarela. Então, aqui a gente tem uma prova, por exemplo. Aqui a prova de iodo em água, fica amarela. No amido, fica azul, bem azul. No leite, isso aqui eu não sei o que é não, skimming milk? Deve ser, sei não. Enfim, no leite. No leite tem lactose. A lactose não aprisiona o Lugol, porque não tem a formação desses hélices. Então vai ficar a mesma cor, amarelo. Creme de leite, vai ficar amarelo. Leite de soja vai ter uma quantidadezinha de amido. Inclusive, o Lugol é muito bom para a gente identificar adulterações em alimentos. Por exemplo, se eu pegar lá, sei lá, eu não tenho nenhuma recordação de um alimento agora. Deixa eu ver aqui na internet.
Mel, gente, desculpa. O mel, o pessoal pode misturar um pouquinho de amido no mel para ter aquela característica viscosa do mel. E aí o mel, ele adulterado, ele vai, se você pingar alugol, ele vai ficar dessa cor, esse azul bem escuro. O mel normal, sem mel de abelha, sem adulteração, não vai ficar igualzinho como acontece aqui no nosso controle, né? Por exemplo, da maçã. Isso acontece porque se misturar é o amido que o alugol vai conseguir identificar. Nós vamos ver isso na prática, tá? Vamos falar sobre os homopolissacarídeos de armazenamento em animais. No nosso caso, dos seres humanos, assim como outros animais, nós armazenamos glicogênio. Glicogênio, ele é um polímero de glicose do tipo alfa, ele vai ter ligações do tipo glicose do tipo alfa 4 e alfa 6. Ele tem várias cadeias aqui bem ramificadas. E a gente armazena no fígado, a gente armazena no músculo, a gente armazena em pequeníssimas quantidades nos rins e pequenas quantidades em outras células do nosso corpo também. Nós armazenamos o que a gente armazena no fígado, ele vai ser utilizado para outras regiões do nosso corpo. Já o que está lá no rim, por exemplo, o que está lá no músculo, é usado somente para aquele órgão, beleza? Outros homopolissacarídeos também podem ser estruturais. Então, por exemplo, a gente tem aqui a celulose. Celulose, que está presente lá na madeira, por exemplo, ela é formada por ligações do tipo beta 1,4, o que vai configurar uma cadeia extremamente linear e vai ter várias ligações de hidrogênio aqui. Estão conseguindo observar? Várias ligações de hidrogênio, o que vai permitir com que essa tenha uma interação entre essas cadeias. Então, ela vai ter essa configuração mais rígida aí. Outros homopolissacarídeos estruturais que a gente vê, como exemplo, é a quitina. A quitina, ela é formada por unidades repetitivas aqui de um tipo de monossacarídeo que ele tem alguns substituintes, que é chamado de N-acetilglicosamina. Aqui nessa figura, eu tenho um segmento curto aqui de quitina. Então, essa quitina que forma a carapaça, o exoesqueleto ali de alguns insetos. E outra coisa que eu esqueci de falar em relação à celulose é que ela é extremamente hidrofóbica. Eu falei que ali havia interações de hidrogênio entre as cadeias, o que faz com que não haja interação com a água, tá? Bom, além dos homopolissacarídeos que a gente viu ali, a gente também tem heteropolissacarídeos, que são aqueles que vão ter mais de um tipo de monossacarídeo que vai formar o polímero ali de carboidrato, né? Então, um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o peptidoglicano. O peptidoglicano, ele é uma conjugação de um peptídeo com a parte sacarídica e a parte do polissacarídeo que está conjugado a esse peptídeo, ele é formado por unidades repetitivas de dois monossacarídeos diferentes, N-acetilglicosamino e ácido N-acetilmurâmico. Carol, que tipo de monossacarídeos são esses? São monossacarídeos derivados daqueles comuns ali. Há um processo de substituição ali de alguns carbonos, na verdade, por alguns substituintes, tá? Eu vou dar outro exemplo aqui de um desconhecido e conhecido de vocês. O gel de agarose. A agarose é um polissacarídeo extraído de algas. Como é que ela é formada? Vamos ver. A agarose é formada aqui por unidades repetitivas desses dois disacarídeos aqui, ó. Uma galactose, que vocês já conhecem, e aí a gente tem a galactose na forma D, né? E a gente tem aqui um esquisitinho, né? Vocês estão vendo que existe uma ligação aqui entre ali o C3 e o C6, eles estão conectados, né? O que que acontece? Esse aqui é chamado de 3,6 anidro e ele não está na configuração desse, você vai observar. Ele é uma L-galactose. E aí a gente vai ter essas unidades unidas por ligações glicosídicas do tipo beta 1,4, por conta da configuração beta da galactose aqui. E ela ainda tem uma
substituição aqui de um sulfato presente aqui na molécula, né? Então, o que acontece? A gente vai ter aqui que esse éster de sulfato, ele vai promover ali uma característica de carga negativa aqui nessa agarose. Esse gel é bem interessante para a gente conseguir fazer a avaliação de eletroforese para moléculas como o DNA, RNA, que são moléculas que têm carga também, tá? Carga negativa, ok? A gente também, falando, se você observar essas substituições, a gente tem algumas famílias de substituintes, aqui é um derivado de galactose, né? E a gente tem na nossa matriz extracelular. Vamos conhecer alguns deles? Então, gente, nós, animais e as bactérias, as plantas a gente não acha aqui, a gente tem um tipo especial lá na nossa matriz extracelular de heteropolissacarídeos que eles têm uma característica em comum. São formados por unidades de disacarídeo repetitivas e pelo menos um desses monossacarídeos que formam esse disacarídeo aqui, que vai se repetindo, ele tem que conter um N-acetil ou glicosamina ou galactosamina, beleza? São por isso chamados de glicosaminoglicanos, beleza? O que acontece? Por que esses heteropolissacarídeos são importantes? A gente aqui tem 4 exemplos dos principais glicosaminoglicanos que a gente tem na nossa matriz, que é o ácido hialurônico ou hialuronato, o condroitin sulfato, ou sulfato de condroitina, heparina e o queratan sulfato. Esses heteropolissacarídeos aqui têm algumas características que a gente vai estudar, né? A primeira coisa que a gente tem que saber é que são polímeros lineares. Todos eles têm isso em comum. Outra coisa que tem em comum, né, é que a gente tem ali que são exclusivos de animais e bactérias. Outra coisa também é que um deles é obrigatoriamente o N-acetilglicosamina, como eu falei, ou N-acetilgalactosamina, beleza? O que acontece? O outro que vai formar o disacarídeo pode ser um ácido, como um ácido urônico ou glicurônico, ou pode ser uma unidade de galactose, como acontece com a queratansulfato. O fato é que a glicosamina ou a galactosamina tem que estar presente. Vamos falar sobre cada um deles, né? Começando aqui pelo ácido hialurônico. O ácido hialurônico contém um N-acetilglicosamina. Observe aqui, ó, o substituinte no carbono 2, tá vendo? E também contém um ácido glucurônico. Você observar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sexto carbono foi substituído aqui por um ácido carboxílico, né? O sexto carbono que contém hidroxila, agora tem um ácido carboxílico na sua constituição aqui. Então, o hialuronato, o ácido hialurônico, tá muito em voga, que é aquele que está relacionado aos preenchimentos que a galera faz para harmonização facial. E ele tem uma característica bem bacana, que eles, como são carregados negativamente, eles acabam sendo altamente higroscópicos, eles atraem muita água. E isso faz com que a gente tenha ali deforma aos tecidos onde eles estão, não é? E além disso, eles têm uma conjugação com algumas proteínas que a gente vai ver um pouco mais à frente, que vai tornando esse ácido hialurônico ainda mais higroscópico, beleza? Ele, dentre esses glicosaminoglicanos aqui, é o que tem maior tamanho. Os outros são cadeias bem curtas. Aqui, o condroitin sulfato e o queratan sulfato, eles vão conter, né, um ácido glucurônico. Aqui o condroitin vai ter um ácido glucurônico. E vai ter um N-acetilgalactosamina sulfatada. Tá vendo aqui no sulfato no quarto carbono? Isso vai também fazer com que essa molécula seja altamente carregada negativamente. Ela vai estar presente ali, por exemplo, nas articulações, que vai fazer com que a gente tenha
é uma molécula altamente higroscópica também, atrai muita água e faz com que a gente tenha flexibilidade, né? A gente tenha ali o amortecimento necessário nas nossas articulações. Assim como o queratam sulfato, que contém também esse grupo sulfato aqui, que é importante para isso, presente nos tendões, presente nas articulações. E a heparina, ela é basicamente um tipo de heteropolissacarídeo altamente sulfatada. Ela vai conter ácido carboxílico e vários sulfatos aqui nos substituintes. E ela tem uma característica bem boa, porque ele tem uma característica de ser antitrombótico. Ela é muito utilizada como antitrombótico, por exemplo, quando você tem um infarto no hospital. Ela é um anticoagulante também interessante, então ela tem essas características aí. Então, por que a gente falou sobre essa família dos glicosaminoglicanos? Porque eles vão compor alguns glicoconjugados. Nós vimos que os carboidratos têm função de reserva de combustível, né? Armazenam na forma de glicogênio nos animais, amido. Nos vegetais é o componente de energia universal que a gente tem, mas ele também tem função estrutural e informacional. Estrutural vocês já viram lá nas plantas, por exemplo, a parede celular, a celulose nos vegetais que compõem a madeira dos vegetais, regiões amadeiradas dos vegetais, mas eles também têm uma função informacional. Essa função está relacionada ao rótulo de endereçamento de algumas proteínas, lá naquele processo retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi e exportação para fora da célula. A gente também tem os mediadores de interação célula-célula e também célula matriz extracelular. O que são esses glicoconjugados? Então, gente, o que são esses glicoconjugados? Glicoconjugados são carboidratos sinalizadores que vão estar ligados covalentemente a uma proteína ou a um lipídio. Então, aqui, esse tipo de ligação pode ser O ligada ou N ligada. Eu tenho... Como é que eu vou saber, Carol, se é O ligado ou N ligado? Depende do aminoácido ou lipídio que ele esteja fazendo a ligação ali. Inclusive, ele pode fazer ligações eletrostáticas. Já vou mostrar para vocês. Aqui no nosso exemplo, a gente tem uma N-acetilgalactosamina ligada, aqui o hidroxila, ligada covalentemente à cadeia lateral da serina. Aqui, a gente tem uma N-acetilglicosamina ligada covalentemente à cadeia lateral da asparagina. Então, aqui embaixo está mostrando como é que esse processo acontece aqui. Eu tenho uma ligação desse N-acetilgalactosamina aqui na serina e depois a gente forma o oligosacarídeo. Aonde? No processo de endereçamento de proteínas. Lembra que as proteínas solúveis, elas vão receber esses oligosacarídeos para se tornarem mais fáceis do seu dobramento e serem endereçadas para fora, por exemplo, da célula. Então, aqui é um glicoconjugado que a gente vai ver. Esses conjugados, eles podem ser do tipo proteoglicanos, ou peptidoglicanos, ou eles podem ser glicoproteínas e glicolipídios. Como é que a gente vai diferenciar, Carol, proteoglicano de glicoproteína? Não são conjugados de proteína e sacáridos do mesmo jeito? Sim, são. A diferença é a porção de carboidrato que essas moléculas vão conter. Os proteoglicanos ou peptidoglicanos, eles vão ter uma porção de carboidrato maior do que de proteínas, enquanto que as glicoproteínas, a gente tem oligosacarídeos ligados às proteínas, e os glicolipídios, oligosacarídeos ligados a lipídios. Vamos ver um exemplo prático. Bom, os proteoglicanos são macromoléculas que vão estar presentes ou na superfície celular ou na matriz extracelular, como eu falei para vocês. Como é que elas são formadas? A gente vai ter ali um glicosaminoglicano sulfatado, tá vendo aqui, ó? Paransulfato, sulfato de condroitina, pelo menos um, ligado covalentemente à proteína. Tá aqui a estrutura mostrando para vocês, ó. A gente tem uma ponte tetrasacarídica. Como assim, Carol? Aqui o sulfato de condroitina e tá aqui 4 monossacarídeos, aqui é um oligosacarídeo, que vai estar ligado
a esse glicosaminoglicano e a proteína, ao cerne proteico. Então, como é que a gente observa isso daqui? Ó, aqui eu tenho uma proteína de superfície celular, em que eu tenho ali esse cerne proteico aqui ligado covalentemente ao glicosaminoglicano. É paransulfato, sulfato de condroitina, que é um sindecan e aqui é um glipicano. Estão vendo? Então, eu tenho duas maneiras. O glipicano está ancorado, ele tem uma âncora de GPI, e ele aqui começa o cerne proteico dele e vai conter pelo menos um heparansulfato. O sindecan vai ter os dois, sulfato de condroitin e heparansulfato. O fato é que eles são ligados covalentemente a essas proteínas. Na matriz extracelular, a gente vai ter também, só que essas proteínas são proteínas secretadas, são proteínas solúveis, né? A cadeia de glicosaminoglicanos que estão lá presentes, eles podem se ligar a essas proteínas extracelulares por meio de interações eletrostáticas, como a gente vai ver no ácido hialurônico, beleza? E aí, elas podem ser tanto da matriz quanto ali presente na membrana celular, beleza? Então, os proteoglicanos são macromoléculas que estão ali ligadas a proteínas, né, a carboidratos conjugados a proteínas, que estão presentes na superfície da célula e na matriz extracelular de mamíferos e tem que conter um glicosaminoglicano. Esses glicosaminoglicanos, eles vão conter, vão estar ligados a essas proteínas através de uma ponte tetrasacarídica, que são unidades repetitivas ali, que vão conectar um ao outro. Que glicosaminoglicanos a gente tem? A gente vai ter aqui N-acetilglicosamina, ou beta-glicosamina, ou condroitin sulfato, ou aqueles que vão conter galactosamina ou manosamina. Um dos representantes mais importantes dos proteoglicanos é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele tem uma característica. Ele é um agregado proteoglicano da matriz extracelular. Se vocês observarem aqui, isso aqui parece com aquelas lagartas de fogo, né? Parece mesmo. Mas como é que ela é? Aqui a gente vai ter o ácido hialurônico, observe como ele é grande. E perceba que os proteoglicanos, eles vão ter um cerne de carboidratos maior do que de proteínas, né? Aqui eu tenho o ácido hialurônico e ali eles vão ali ligar a umas proteínas ligantes e um core proteico, que é o chamado de agrecan, beleza? Ou agrecano. Vocês vão encontrar essas duas formas no livro. Então, como é que esse processo de associação? É uma ligação covalente, tá? Mas cada molécula de agrecano, ele vai conter muitas outras cadeias que estão aqui representadas, estão vendo? De dois outros tipos de carboidratos, de glicosaminoglicanos, que são os queratan e os condroitin sulfato. Beleza? E aí, eles vão ter essas proteínas de ligação ou conexão e vão formar esse agregado proteico. Como eles vão conter uma grande quantidade de carga negativa, vão atrair muita água e vão estruturar a matriz extracelular ali. Essa é uma importante questão que vocês precisam saber. Outros proteoglicanos importantes a gente vai ver no próximo slide. Pessoal, aqui a gente tem 4 exemplos da atividade do heparansulfato. Heparansulfato é essa molécula aqui que está mostrando branca com a verde. Uma delas é ativação conformacional. O que acontece? Ele contém um domínio NS e permite a interação do fator antitrombina, beleza? Uma proteínazinha que impede a coagulação. Então, o fator antitrombina vai mudar de conformação e aí consegue, então, se encaixar aqui com o fator 10A, que é um fator ativado da coagulação. E uma vez que ele ativa, uma vez que o fator antitrombina se liga ao fator 10A, graças à sua mudança conformacional relacionada aqui ao heparansulfato, ela vai impedir a coagulação de acontecer disseminadamente. Outro fator é a intensificação da interação proteína-proteína. O domínio NS, mais uma vez, essa parte em verde aqui do heparansulfato, ele vai se ligar com o fator antitrombina e vai fazer com que ali também se ligue
a região aqui da trombina se ligue à região NS. E aí eles vão ficar mais próximos e vão conseguir se ligar, a antitrombina com a trombina. E vai inibir a coagulação sanguínea. Outro fator que ele faz, esse coisa aqui em amarelo, essa coisa esquisita, é um fator chamado de fator de crescimento de fibroblastos, ou FGF. E aqui eu tenho um domínio NS do heparansulfato. Essa parte em rosa aqui é um dímero de receptores. O que acontece para a gente poder ter um processo de sinalização? O FGF precisa se ligar ao seu receptor, né? E aí aconteceu o processo de sinalização. O que o heparan tem a ver com isso? O heparan ele vai interagir tanto com o fator de crescimento quanto o seu receptor e vai unir esse complexo aqui, fazendo com que a eficácia do fator de crescimento de fibroblastos, perdão, ele fique mais eficaz, assim, porque ele tem baixa concentração. Outro fator, outra coisa que o heparansulfato faz, essas coisas em azul são enzimas chamadas de lipase lipoproteica. O que essas enzimas são? Lipases, elas vão o quê? Quebrar lipídios, beleza? A lipase lipoproteica, ela vai quebrar um tipo de lipoproteína, que é um conjugado de lipídios e proteína, que estão presentes ali na nossa circulação sanguínea. Então, o que isso tem a ver com o heparansulfato, que é um carboidrato? O heparansulfato, novamente do domínio NS, ele tem alta carga negativa, correto? Lembra que ele tem um monte de sulfato? E aí, a lipase lipoproteica, ela é uma proteína carregada positivamente. Então, o que isso tem a ver com isso? Bom, positivo, eles têm ali conexão, né? Positivo e negativo, ó, se conectam. Então, eles vão reter através dessas interações eletrostáticas, eles vão reter a maior quantidade dessa lipase. E vai fazer com que ela, ó, tá vendo aqui, ó, juntinho? Ela vai fazer com que haja essa maior interação e interações de sequências específicas com um domínio NS. Vai fazer com que essas lipases elas estejam mais concentradas ali devido à sua interação com o heparansulfato. E aí ela vai intensificar o seu processo de catalítico. Ó, eu falei que os proteoglicanos, eles podem ser proteínas, na verdade, conjugadas a carboidratos ou carboidratos conjugados a proteínas, que podem estar presentes na matriz extracelular, como também na superfície da membrana celular, né? Então, aqui, ó, temos vários proteoglicanos na membrana e a gente também tem conectadas à matriz extracelular. Percebe? Olha ali. A gente tem as conexões desses dois mundos ali a partir desses proteoglicanos. Lembre-se, os proteoglicanos a gente tem uma porção de glicosaminoglicanos importante e um cerne de proteína, a porção carboidrato é maior. As glicoproteínas, a porção carboidrato é menor. Vamos conhecê-las. As glicoproteínas, ó, tem uma porção de carboidrato menor e eles são mais variados que os glicosaminoglicanos, beleza? As glicoproteínas, elas não necessariamente precisam ali ter ligação de glicosaminoglicano com proteína. O que acontece em relação a essas glicoproteínas ali? As glicoproteínas elas vão estar ligadas ali os carboidratos, os oligosacarídeos, sempre que é a porção carboidrática menor, eles vão estar ligados a partir de uma ligação com a porção do radical do aminoácido, como por exemplo a serina, tá vendo? Ele pode estar, são ou ligados com o grupo hidroxila dos resíduos de serina ou treonina. Ou eles podem estar ligados ali também a partir de uma ligação com a asparagina, com o NH, que está presente aqui na asparagina. Nesse caso aqui, a gente tem o N-acetilglicosamina e N-acetilgalactosamina, mas não necessariamente teremos apenas glicosaminoglicanos, beleza? E essa é a característica, ok? Aqui, vamos passar o slide. Bom, as glicoproteínas, elas têm funções
variadas no nosso organismo, como, por exemplo, elas compõem as proteínas do plasma sanguíneo, as imunoglobulinas, os hormônios, as proteínas do leite, as proteínas do lisossomo. Nessa figura, vocês podem perceber aqui, ó, a presença dos carboidratos, os oligosacarídeos e as proteínas. Isso aqui é uma microscopia eletrônica. Qual a função efetiva dessas glicoproteínas? Vamos dar um exemplo prático? Olha só, aqui eu tenho um vírus, beleza? O que acontece com esse vírus aqui? Aqui a gente tem um vírus de RNA, poderia ser, por exemplo, o vírus do HIV. Então, no capsídeo desse vírus, a gente vai conter glicoproteínas, aqui está mostrando GP41, GP120. Essas glicoproteínas, elas vão ser reconhecidas por receptores, o que vai fazer com que ele consiga integrar ali o seu RNA, vai ter a transcriptase reversa, né? E vai conseguir integrar ao DNA do seu alvo, né? No seu hospedeiro. Então, para que ele consiga fazer isso, ele precisa entrar na célula e precisa entrar no núcleo. Então, como é que acontece isso? Ele vai ter essas glicoproteínas que são reconhecidas por ali proteínas de membrana das nossas células, por exemplo, lá da CD4, vocês vão ver isso lá na imunologia. E aí a gente vai ter esse reconhecimento, faz com que elas fusionem com a membrana e depositem o seu material genético, integrem ele. Então aqui é um exemplo dessa função dessas glicoproteínas. Outro exemplo que a gente tem aqui, ó. Vocês estão vendo as células vermelhas? As células vermelhas são essas aqui e a gente vai ter diferentes grupos sanguíneos, né? A B, A, O e B. O que faz você ter um grupo diferente do seu amigo, de Joãozinho? É a sua porção carboidrática. Observe aqui o grupo O. A glicoproteína do grupo O, que presente aqui, ela contém uma fucose, uma galactose, um N-acetilglicosamina e outra galactose. Do B, ele vai ter uma configuração, um oligosacarídeo um pouco diferente. Tá vendo aqui? O A também, o AB, aqui tem duas porções diferentes. Então, as glicoproteínas também estão presentes na membrana dos nossos eritrócitos e vão fazer a gente ter diferentes tipos de grupo sanguíneo, a depender da sua genética. Beleza? Então, glicoproteínas, a gente tem ligação de proteína com oligosacarídeos, não necessariamente glicosaminoglicanos. Eles têm uma função importante de reconhecimento, ele compõe um grupo sanguíneo. Essas glicoproteínas estão ali, dão solubilidade a determinadas proteínas, são importantes. Os proteoglicanos estão presentes na matriz ou presentes na membrana celular, tem função de adesão, tem função de preenchimento da matriz, tem função de ligação com colágeno, tem ali várias funções na matriz extracelular, como a gente viu. E os glicolipídios? Os glicolipídios, eles vão, a gente viu na aula de lipídios também, né? São esses daqui, ó. Eles contêm um álcool, que é uma ceramida chamada de esfingosina, esterificada com ácido hialurônico e tem um oligosacarídeo aqui que o vai compor, beleza? Um exemplo de glicolipídio importante é o LPS, o lipopolissacarídeo. Ele vai conter ali uma cadeia de lipídio ligada a alguns alguns carboidratos aqui, uns oligosacarídeos, e ele é um componente de alta virulência das bactérias. O nosso corpo e nossas biomoléculas de açúcares, eles têm um código que é decifrado pela glicobiologia. Vamos conhecer? Então, a glicobiologia estuda a estrutura e a função dos glicoconjugados. E por que isso é importante? A gente tem um código desses açúcares que permite exercer diversas funções. Vamos ver um exemplo? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem um determinado linfócito, o linfócito T, e vocês estão vendo aqui várias proteínas em vermelho e amarelo, né? Aqui, essas proteínas são glicoproteínas, né?
Então, essas glicoproteínas têm duas características. Uma liga a selectina e outra a integrina. O que são isso? São proteínas que vão estar presentes aqui na superfície do endotélio dos vasos. Então, o que acontece com os linfócitos T? Eles vão rolando ali, rolando pelas selectinas. No momento em que você tem um processo inflamatório, o que vai acontecer? Aí você vai ter a ligação dessa glicoproteína aqui com a integrina. E aí, o que vai acontecer? Diapedese. Ó, o linfócito ele vai para o local de inflamação. Vocês estão entendendo a importância dessas glicoproteínas ali? Outro exemplo é do H. pylori. O H. pylori, ele é uma bactéria, né, que fica presente ali na parede da superfície gástrica, ali na superfície gástrica que a gente tem. Essa bactéria ela vai causar úlceras bem dolorosas que vão interagir, que são fruto, na verdade, da interação da superfície das bactérias com o oligosacarídeo que está ali presente no epitélio gástrico. Aqui também eu tenho um exemplo de um processo de adesão da bactéria da cólera, chamada de Vibrio cholerae. O que essa bactéria faz? A bactéria ela vai secretar uma toxina, que é a cólera. Essa toxina da cólera ela vai se ligar aqui a uma glicoproteína e, basicamente, ela vai fazer um processo de sinalização, o que vai aumentar o fluxo de cloro do epitélio do celular ali do nosso intestino para a região do lumen intestinal, aumentando ali progressivamente a entrada de água e sódio, o que faz com que você tenha uma diarreia gigantesca. Então, observe que, na verdade, os açúcares das glicoproteínas, eles não estão ali à toa, né? Aqui, né, por último e não menos importante, só para a gente ilustrar aqui o papel desses oligosacarídeos na parte de reconhecimento e adesão da superfície celular. Então, o que a gente tem em resumo? Observem aqui, eu tenho aqui diferentes proteínas que contêm umas cadeias de oligosacarídeos, beleza? Então, essas cadeias de oligosacarídeos, o que elas podem fazer? Elas podem reconhecer, como aqui está mostrando. Aqui a gente tem a letra A normal, né? Aqui, na letra B, você tem um reconhecimento desses oligosacarídeos por um vírus que está ali presente e que vai se ligar a essas glicoproteínas e aí consegue se aderir. Ou a toxina, como acontece aqui na C, uma bactéria como a da cólera. Aqui, na letra D, a gente vai ter alguma bactéria como H. pylori, que ela também faz esse processo, né? Que ela se adere a partir do reconhecimento de oligosacarídeos. E aqui a gente tem do linfócito, que contém ali oligosacarídeos numa selectina, e o receptor de selectina vai reconhecer. Então, observem que eles têm um papel muito importante, tanto no reconhecimento quanto na adesão. Nesse daqui, no F, aqui eu estou mostrando um receptor de uma lectina, né? Um receptor de manose 6-fosfato, o que faz com que ali a manose de uma enzima, a manose 6-fosfato de uma enzima seja reconhecida e aí consiga sair do complexo de Golgi e formar um lisossoma ali, uma enzima ativa. Então, os açúcares que estão presentes nas proteínas, eles não estão ali à toa. Era isso que eu tinha para dizer para vocês, gente. Muito obrigado. Espero que seja proveitoso para vocês. Beijo, até a próxima.